Salve pessoal, tudo bem? Depois de quase uma semana de folga, o Grêmio foi lá no Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, falhou bastante, perdeu a partida e fez mais um fiasco jogando fora da Série B. O que a gente viu no jogo? Quais foram as nossas percepções e por que o Grêmio perdeu de forma tão feia, tão chata como aconteceu lá? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Pessoal, o Grêmio viajou lá para o Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, mais uma rodada pela Série B, mais um jogo fora, depois de passar quase uma semana, alguns dias aí de folga, dando folga para a maior parte do elenco, inclusive alguns nem viajaram por conta por serem poupados, por oportunidade, por conta do acúmulo de jogos, onde só tem uma competição no ano de 2022, a Série B, a maldita dessa Série B. Ainda assim, o Grêmio descansado foi lá para o Maranhão fazer mais um fiasco. Quando a gente estava imaginando que talvez um time descansado, mais jovem, entre aspas, pudesse fazer frente a um Sampaio Corrêa num ambiente deles, num ambiente de um pouco mais de calor do que aqui o nosso sul, que é uma loucura, a gente não sabe se fica quente, se fica frio, fica gripado, fica de tudo que é jeito. Lá era quente, mas o Grêmio não conseguiu vencer, não conseguiu nem fazer uma boa atuação perante ao Sampaio Corrêa. Ao contrário do que disse o Renato, que na sua entrevista achou que o Grêmio jogou bem, na verdade o Grêmio não jogou bem. O que aconteceu nessa partida que a gente tem para falar para vocês? Primeiro, o Sampaio Corrêa, ao contrário do que a gente imaginava num primeiro momento, o Sampaio Corrêa não ficou com a bola e o Grêmio se tratou de contra-atacar. O Grêmio, na verdade, é quem ficou com a bola e o Sampaio Corrêa deu campo para o Grêmio gostar do jogo e o Sampaio Corrêa se aproveitar dos espaços às costas dos laterais do Grêmio. Foi assim que aconteceram os gols do Sampaio Corrêa, né? O primeiro gol foi uma vergonha, uma fiasqueira. Aquela bola lançada, o goleiro puxando o contra-ataque pelo lado direito, o meia atacante, né, do time do Sampaio Corrêa aproveitando o contra-ataque, já saindo as costas pelo lado e não por dentro, justamente para aproveitar as costas dos laterais, conseguiu avançar no contra-ataque muito rápido, chegou sem grandes dificuldades na cara do Breno para marcar o primeiro gol. Essa foi a tônica da partida, o Grêmio tentando construir alguma coisa e sem capacidade para isso, e o Sampaio Corrêa tentando aproveitar os contra-ataques. Não quer dizer, e a gente sabe disso, né, o fato do Grêmio ter permanecido mais com a bola e ter tentado jogar mais do que o Sampaio Corrêa, não quer dizer que o Grêmio tenha jogado melhor. A gente sabe disso. Isso é do futebol. Um time pode optar por não ter a bola e ter o domínio das ações do adversário, saber que o adversário vai ficar com a bola e tentar dar o bote no momento certo, e aí o adversário acaba sendo melhor justamente porque dentro da estratégia que ele optou, ele foi mais efetivo. Foi exatamente isso que aconteceu. Apesar disso, o Grêmio teve algumas boas oportunidades. Primeiro, pelo Elkson, que talvez tenha sido o principal jogador do Grêmio na partida, porque ele aproveitou as chances que teve, né? Uma, infelizmente, bateu no braço e o gol foi anulado. E o segundo, ele conseguiu, já no segundo tempo, fazer o gol que diminuiu o placar, já estava 2-0 para o Sampaio Corrêa. O Elkson recebeu uma bola lançada entre as linhas de defesa do adversário, ele conseguiu girar e tirar muito bem do goleiro, num toque, aí o Grêmio conseguiu diminuir. Mas o Grêmio não tinha força nenhuma, não tinha criatividade, não tinha qualidade para conseguir virar esse jogo, ou sequer empatar, né? Apesar do Grêmio ter tido algumas chegadas na frente, as oportunidades não foram lá tão claras. Pelo contrário, as oportunidades mais claras foram do Sampaio Corrêa. E o Grêmio só não tomou mais porque o Kahneman estava no lugar certo na hora certa. Outro grande destaque da partida, o nosso zagueirão Kahneman. E depois de um bom tempo passando aí por cirurgia, passando por problemas médicos e de lesão muscular, voltou, jogou o jogo inteiro praticamente, né? Jogou bem, conseguiu marcar mais ou menos as ações do adversário. O adversário também não nos acossou tanto assim no nosso campo de defesa, assim, usando mais o contra-ataque, que a velocidade, infelizmente, não é mais o forte do nosso zagueiro Kahneman em função da idade. E aí, no mano a mano, o Sampaio Corrêa tinha um time rápido, e a gente já dizia isso, nós dissemos isso no nosso vídeo de análise do adversário antes da partida, que o time do Sampaio Corrêa é um time vertical, era um time rápido, tinha bons jogadores, especialmente do seu lado direito. Foi onde eles nos apertaram um pouco mais. Aquele Pimentinha é um demônio endiabrado, e o lateral direito também,
o Mateuzinho, acho que também jogou bem, né? E o Grêmio teve muita dificuldade pelo lado esquerdo defensivo, onde saiu o primeiro gol, e aí depois o segundo foi um contra-ataque que, enfim, uma falha horrorosa na saída do jogo, e aí o time de Sampaio Corrêa conseguiu aproveitar a oportunidade, centroavante matador, bom centroavante, o jogador do Sampaio Corrêa conseguiu marcar o segundo gol. O Grêmio foi um pouco mais do mesmo, né? Infelizmente, mais do mesmo dos jogos fora de casa. A gente tinha a expectativa de que talvez o Renato pudesse montar alguma coisa diferente. O primeiro jogo já não foi assim, esse segundo jogo agora também não foi assim, ainda mais com um time totalmente alternativo. E o que me surpreendeu, especialmente na entrevista do Renato, foi ele dar desculpa, vou dizer, chamar de desculpa, né? Porque é um time que não tinha entrosamento. É óbvio que não tinha entrosamento, né? Ele optou voluntariamente por colocar um time sem entrosamento. Então, não dá para dar desculpa que é um time sem entrosamento quando tu opta voluntariamente para jogar com um time sem entrosamento. Tu assumiu o risco, então tomou a decisão de jogar um time sem entrosamento e com pouca qualidade, tomou 2-1 do Sampaio Corrêa. E agora, agora o Grêmio precisa de poucos pontos para garantir seu acesso para a Série A, porque felizmente os resultados paralelos estão funcionando para nós. O Bahia não ganhou, perdeu para a Chapecoense, o Vasco e o Londrina empataram, o Cruzeiro já é campeão e já garantiu o acesso, então está tudo tranquilo, ninguém está preocupado com a parte de tentar alcançar o Cruzeiro, porque a gente não vai alcançar o Cruzeiro, esquecemos o Cruzeiro. A gente só tem que somar os pontos necessários para garantir o acesso à Série A. Falta pouco, gurizada. Os jogos em casa vão nos dar essas vitórias, esses pontos que nos faltam. E é só nisso que eu estou me agarrando. Eu não estou mais nem preocupado com os jogos fora de casa, e eu acho que talvez isso tenha sido uma das razões pelo qual o Grêmio optou por levar um time totalmente alternativo no Maranhão, justamente para focar nos jogos em casa. Só pode ter sido isso. Então eu estou mais preocupado em conseguir jogar bem e conseguir ganhar os jogos em casa do que talvez acabar com esse tabu aí, com essa zica, chame do que quiser, com essa fase ruim assim do Grêmio jogando fora de casa. Foi assim toda a Série B. Toda a Série B o Grêmio jogou mal fora de casa. Não foi diferente com o Renato, não foi diferente com o Roger. O Grêmio jogou bem, jogou mal fora pela Série B inteira fora de casa. Não adianta. Então não vai ser agora que o Grêmio já está faltando tão pouquinho, que o Grêmio está quase desmobilizando, que o Grêmio vai começar a jogar bem fora de casa. Como o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo para eliminar, que estava impedindo o Grêmio de mandar os jogos na Arena, então o Grêmio vai poder mandar os últimos jogos agora da Série B na Arena e resolver de uma vez esse problema, somar os pontos que faltam, subir, que eu não aguento mais essa Série B em 2022. O Grêmio enlouquece a gente, gurizada. O Grêmio enlouquece a gente, nós já estamos em 2022, eu estou chamando de 2021, até tão bem parecidos, né? O Grêmio está jogando tão mal quanto jogou em 2021. Apesar de algum tempo aí o Grêmio estava jogando mais ou menos, especialmente nos jogos em casa. Jogar fora é um horror. Mas enfim, falta pouco, é só nisso que eu quero, é só nisso que eu me apego, é só isso que eu quero ver o Grêmio de volta para a Série A. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, gurizada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder os conteúdos que a gente está trazendo por aqui. Hoje a gente está aqui com um cenário novo. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões aí, o que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. A gente está melhorando cada vez mais, trazer coisas do Grêmio para vocês. Um grande abraço e fui!